Como mostrar às pessoas que nosso chamado de ir ao campo é maior que nossa vida e desejos? Bom, deixa eu tentar falar um pouco de uma experiência que eu tive recente sobre isso. Eu acho que existe uma máxima dentro do corpo de Cristo que quando o Senhor te chama para alguma coisa, o Espírito vai testificar a igreja. Então, eu não estou falando que toda vez que você foi chamado para alguma coisa, todo mundo vai aceitar e todo mundo vai concordar. Mas a atuação do Espírito Santo, ela não é confusa, ela é clara. E o que eu poderia te dizer, Kelly, que talvez algumas respostas ainda não estejam claras para sua igreja, mas se foi isso mesmo que o Senhor está te chamando, Ele vai trazer essa clareza para a igreja, para o teu rebanho aí que você pertence. Então, acho que você não precisa ficar muito preocupado com isso, mas entender que o Senhor, Ele não falha quando Ele vocaciona. E a Carol falou já que todos nós somos vocacionados, quando Ele vocaciona para alguma coisa específica. Em algum momento, a sua igreja vai te entender, e talvez, se não entenderem, talvez tenha faltado essa sensibilidade de perceber o direcionamento do Senhor. Ou talvez tenham algumas complicações e talvez algumas motivações pessoais que estejam falando mais alto do que a percepção de chamado do Senhor. Então, continua orando, continua permanecendo em oração para que o Senhor dê direcionamento, traga essas respostas, essa clareza aí a você e a igreja que você pertence. Uma coisa que é interessante também falar é que missões não se faz quando se vai, né? Se faz indo. Missões é diário, missões é rotineiro, missões é cotidiano. Então, a atuação da juventude nos problemas sociais, em viver missões, ela é todo dia. Carol, antes eu até gostaria que Carol depois compartilhasse um pouco, porque Carol, antes de ir para o campo missionário, ela contou de alguns percalços que aconteceram antes de ir, e que de maneira nenhuma isso a impediu de viver o chamado, impediu de ser resposta de Deus à nossa sociedade, né? Então, primeiro pensar que se faz agora, é rotineiro. Mas Deus me quer na África, mas não consigo ir para a África hoje. Mas vocês pontuaram muito bem sobre isso ao longo da conversa. Se faz agora, com o que eu tenho agora, na minha comunidade local, que precisa ser abençoada, com tantos jovens. Eu entendi isso de maneira viva quando eu estava na igreja, antes de vir para o campo. E minha igreja tinha uma necessidade muito grande de alguém que levasse Jesus aos jovens e adolescentes da minha igreja. E eu ainda nem entendia, na verdade, sobre a minha vocação como missionária, mas eu vi ali uma necessidade. E eu falei assim, rapaz, alguém precisa trazer essa galera para perto. E aí, eu sou muito bagunceira mesmo, levava todo mundo para minha casa. Minha mãe que lutasse, porque eu levava geral, os adolescentes e jovens da minha igreja, todos para minha casa, para bagunçar, era para assistir filme, para comer alguma coisa legal. E nesses momentos sempre surgia a oportunidade de compartilhar sobre a palavra, orar, e dali surgiu um grupo muito especial de discipulado. E jovem, eu ainda nem entendia muito bem sobre chamado, sobre vocação, mas eu via a necessidade. Eu acho que Kelly é muito também disso. Missões se faz no cotidiano, missões se faz agora. Quando você abre a porta da sua casa, às vezes dentro da sua própria casa, ou quando você abre a porta da sua casa, tem um campo gigantesco para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Então, começou agora, não tem que esperar nada, já começou. E o que vai ser daqui em diante, o Senhor vai direcionar, onde quiser que seja. Kelly, primeiro um beijo. Eu caminho com a Kelly. Eu no início do ano, abri uma mentoria para jovens e a gente tem caminhado junto há um tempo. Então, eu sei que a Kelly é uma dessas jovens que já faz aqui agora.
Mas eu estou entendendo que o questionamento dela é no sentido de como as pessoas passam a validar que isso ela quer como integral, sabe, na vida. Eu estou entendendo que é mais ou menos nesse caminho. E eu vou dizer para você, Kelly, que algumas pessoas na sua vida nunca vão entender, porque na minha vida tem pessoas que não entendem, mesmo sendo cristãs. Elas vão dizer assim, mas aqui no Brasil tem tanta necessidade, mas aqui no seu bairro tem tanta necessidade. Só que elas se esquecem de que elas estarem ali e crerem em Cristo já as implicam nesse processo de trazer transformação para aquela comunidade e que para outros Deus tem chamados transculturais e chamados específicos. Então, o que eu ia dizer, o que eu quero deixar para você, Kelly, é que a primeira coisa você não precisa ficar nesse lugar de que você tem que provar algo a alguém. O Fred disse de forma assertiva que o Espírito testifica. Então, caminhe, e nessa caminhada, Deus vai conduzindo o processo e direcionando as coisas e elas vão se encaixando. A segunda coisa é que Deus tem um tempo para a gente viver. Quando a Vitória falou contar dos percalços, é que assim, eu me casei e o nosso plano era casar, terminar a faculdade e ir para o campo. Já estava tudo na nossa cabeça organizado. E a gente iria para o Oriente Médio. Esse era o nosso plano quando a gente casou. No último ano de faculdade, Deus mandou o Salomão, meu filho mais velho. Aí a gente falou, tá bom, então ele fazendo 1 ano, a gente vai. Quando o Salomão tinha 6 meses, Deus mandou de presente para a gente a Helena, nossa segunda filha. Nesse meio do caminho, a Junta de Missões Mundiais veio pedir para a gente orar pela Índia, que não estava no nosso plano. A gente relutou no início, depois a gente falou, tá bom, Deus, a gente disse, eis-me aqui. Então, é onde o Senhor quiser, vamos orar por isso. Deus nos conduziu lá para a Índia. Fomos para lá, servimos, e naquele tempo a gente falou, cara, a gente vai dedicar a nossa vida a esse país, a essa nação. Tivemos que voltar para uma questão de visto. Quando a gente chegou aqui no Brasil, Deus mandou de presente o Bento. Deus gosta de mandar filho para minha família, né, gente? Vocês viram. Deus mandou de presente o Bento. E aí, quando estava na data de a gente pensar o nosso retorno, estourou a pandemia de Covid. E a gente precisou ficar aqui também. Então, o que eu posso dizer para você hoje, que eu estou me preparando de novo para ir para o campo, mas agora não é mais Índia, Deus dá uma nova visão para a gente, né? Um novo caminho para a gente, que é Guiné-Bissau, na África. Olhando para trás e todos esses percalços que aconteceram, eu vejo como cuidado de Deus e o tempo de Deus. As experiências que a gente viveu nesse tempo de Brasil, os lugares onde Deus nos colocou para aprender nesse tempo de Brasil, as coisas na minha conduta, no meu temperamento, que Deus tratou no meu coração nesse tempo de Brasil, foi o trabalhar dele para me preparar para aquilo que ele quer que eu viva agora. Então, a gente precisa ter convicção do chamado, mas também descansar no tempo de Deus, que é o tempo perfeito para as coisas acontecerem. Então, continua a sua caminhada de servir, continua colocando isso em oração. E, Kelly, o maior interessado em se fazer conhecido nas nações é Deus. Ele é o maior interessado em se fazer conhecido. Ele não vai ficar alheio a você querer ser parte desse movimento que ele tem feito no mundo. Então, descanse seu coração no Senhor. Parece difícil na hora que a gente está nesse turbilhão e nessas indecisões, mas ele conduz todas as coisas, como já foi dito aqui.